Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus, porque chegou a melhor hora. Hoje eu quero meditar com os irmãos. Vamos orar, né? Vamos orar primeiro, depois a gente caminha aqui. Curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Peça ao Senhor agora. Fala: Senhor, eu preciso de uma palavra. Você que está em casa também nos assistindo agora, compartilhe esse link com alguém, para que possam receber essa palavra agora. Sua cabeça curvada ao Senhor, um sentimento de rendição. Peça a Ele, fala: Senhor, eu preciso. Eu vim aqui porque eu preciso de uma palavra. E uma palavra, uma só palavra que o Senhor mandar, vai fazer a nossa vida mudar. Pai, eu oro por cada um dos seus filhos que estão aqui nessa hora, e que o Teu Espírito Santo sopre agora nos nossos corações. Espírito Santo, fala conosco agora, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, assim como essa história que vai ser ministrada da Tua palavra, com certeza é a história de muitos que estão aqui, mas que ao ouvirmos essa palavra possamos desfrutar de graça, de bondade, de poder, de bênção, e assim avançar e sermos reconhecidos como esse que nós vamos falar aqui agora, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas se nós oramos, que todo raciocínio humano caia por terra. Pai, nós renunciamos à nossa própria mente e recebemos em nós a mente do Senhor, com a Tua palavra que é viva, eficaz, poderosa, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. E você que crê, dá um aplauso aí maravilhoso ao nome do Senhor. Pode ser melhor? Pode? Aplauda o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Eu quero hoje falar sobre os valentes de Davi. Qual é o tema da palavra? Os valentes de Davi. Os valentes de Davi foram homens que lá em 2 Samuel o Senhor destaca os nomes deles. Então, no meio de uma multidão de homens, eu vou contar a história, sobra 37 no final. Quantos? 37. E o Senhor chama esses homens de os valentes de Davi. E a história começa. Essa história fala muito conosco, porque com certeza ela é a história de muitos de nós aqui também hoje. A história começa quando Davi estava fugindo de Saul, né? Ele estava fugindo de Saul. E aí eu quero ler com você 1 Samuel, abre aí a sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 21 e verso número 11. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 15. 1 Samuel capítulo 21 verso 11. Diz o texto: porém os servos de Aquis lhes disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que cantavam nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi feriu os seus 10 milhares. Então presta atenção na cena. Davi fugindo, né, de Saul. Ele vem, né, para a terra aí, ó, onde os Aquis, esse rei, estava lá reinando, né? Essa terra aí era a terra de Gade, que é a mesma terra do gigante Golias. Ele fugindo, ele vem para esse lugar. E aí, adiante desse rei, quando ele chega lá, barbudo, né, fugindo de Saul, o povo o conhece e fala assim: mas não é esse cara que é o que diz que é consagrado a rei, e que quando ele venceu Golias, as mulheres cantaram, né? Saul venceu 1000, mas Davi venceu 10 milhares. Não é esse cara? E pegaram Davi e levaram adiante do Aquis. Olha, vai ouvir na cena. E Davi fugindo. Lembra que Aquis aí era o rei lá do Golias. Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de... Então presta atenção, o cara estava fugindo de Saul, e quando ele chega na terra de Gate agora,
perto da terra do rei Aquis. O povo reconhece, e lembraram, Davi matou Golias, esse cara. O que Davi fez, gente? Morreu de medo. O cara ficou com medo. Aí eu queria que você olhasse para alguém e perguntasse assim: qual seria a sua reação? O rei do cara que você matou, agora você vai encontrar, vai encarar ele agora. Qual seria a sua reação? Davi estava, sem chão. Olha qual foi a reação de Davi. Talvez você nunca leu isso na Bíblia. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido. Você nunca leu isso na Bíblia? Fala comigo se já leu. Você não leu não. Ou você já leu, você não viu. Davi agora diante do rei Aquis, rangia as portas e fazia de doido, porque estava morrendo de medo. Esgravatava nos portigos das portas e deixava correr saliva pela baba. Não, o cara ficou bobado mesmo, fala a verdade. O cara fazia de doido, deixando a baba escorrer, ainda arranhando a porta. Gente, fala a verdade. Se tem hora que dá vontade de você fazer isso também, você não tem saída para lá, não tem saída para cá, vou dar um de doido aqui para ver se eu fico livre dessa cena. É o Davi aqui, o cara se fez de louco para ser livre do rei Aquis. Irmãos, eu conheço gente que já foi no INSS com as costas toda torta para passar na perícia, mas aqui não acontece isso não. Mas eu conheço gente que vai lá todo empenado só para conseguir uma aposentadoria. Sangue de Jesus tem poder, né? Pois Davi tão apertado na situação, com medo de morrer, o Davi fingiu ficar doido. Não, ficar doido é uma coisa, mamãe, mas ficar babando, acho que deu uma exagerada no processo. Você fingiu ficar doido alguma vez? Já fingiu de ficar doido, né? Eu nunca pensei nessa história, nunca nem imaginei isso aí. Mas Davi, diante do medo da situação, o cara fingiu loucura. E não é só fingir loucura, ficou arranhando a porta e ainda babando. Babando na barba, diz o texto. Vamos continuar. Olha a situação, irmão. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que esse homem está louco. Fala assim, enganou bem. O rei acreditou na conversa, irmão. Bem vês que esse homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Vamos continuar, 15. Falta-me a mim doidos. Em outra palavra, esse lugar está cheio de gente doida já. Vocês me arrumam mais um ainda? Para que me trouxesse esse para fazer doidice diante de mim? Há de entrar esse na minha casa? Resultado, o rei Aquis deixou Davi ir embora. Fala assim, colou. Colou o negócio. A doideira dele deu certo. O rei olhou, acreditou e falou assim: não, pelo amor de Deus, deixa esse cara embora. Não, que Davi é esse? Esse é um doido. Apesar de alguém ter o conhecido. Mas ao terminar essa cena, vamos pular para o capítulo 22 agora. Hoje eu vou ler com você bastante texto aí. Olha o capítulo 22, verso 1. Depois que ele saiu, então, olha lá. Davi retirou-se dali e refugiou-se, aonde, gente? Na caverna de Adulão. Você já sabe a cena, né? Agora eu já me atualizei, pastor, né? Caverna de Adulão, né? Fica mais fácil. Ele foi lá e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviu isso, seus irmãos, toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Então, muito bem. Então, quando ele sai lá de Gate, diante do rei Aquis, ele que fez de doido, o rei o liberou, ele cascou fora e foi se esconder na caverna de Adulão. Quando seus irmãos, seu pai souberam, foram lá o visitar. Vamos continuar. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto.
todo homem, o que mesmo? É endividado. O sangue de Jesus tem poder. Todos os amargurados de espírito. E ele, Davi, né, se fez chefe deles. E era com ele uns... Não, olha aqui para mim. Imagina 400 homens apertados, endividados e amargurados de espírito. Chega um para você, um pede você endividado, você já casca fora. Vai me pedir dinheiro emprestado. Sim ou não? Quem que é os amargurados? É aquele, me machucaram. A igreja me machucou. Nessa história, eu estou tão magoado com o pastor, estou tão magoado com o líder de célula, eu estou tão triste porque o sistema me machucou. Esses são os amargurados de espírito. Tem gente assim, não me ligou, não me mandou mensagem, eu estou muito triste, é uma dor aqui, é um buraco aqui dentro, né? Esse tipo de gente a gente não quer andar, né? A gente casca fora, né? Muito bem, não é só isso não. Gente apertado ainda. Tem uma outra versão que fala outra palavra aí. Qual que é a versão? Fala aí, quem fala a sua aí, Maurício? Hã? Em vez de apertado, tem uma versão que fala outro nome. Hã? Me ajuda aí. Ninguém está com a Bíblia aberta? Como é que é? Achado em aperto? Ok. Gente com dificuldade. Você conhece alguém com dificuldade? Gente. Então imagina 400 homens numa caverna, achando dificuldade. Quer dizer, o cara não tinha casa, não tinha dinheiro, estava endividado e além de mais, amargurado. Davi chega e vai reinar sobre esses. Olha que coisa. Reinar sobre 400 homens com a situação complicada, mas muito complicada. Sabe qual foi o primeiro assunto de Davi com esses 400 homens? Talvez você nunca observou isso. Eu queria que você me ajudasse aí agora. Aí na sua Bíblia, abre no Salmo 34 para mim aí. Vamos lá. Salmos de número 34. Eu queria que alguém lesse para mim aí no Salmo 34 a introdução. Tem que ser na Bíblia de papel aí. A introdução do Salmo 34. Vamos lá. Salmos 34. Lê de novo, bem alto aí, filho, vai. Então bem, esse salmo foi escrito quando? Logo depois que Davi se fez louco. E aí o rei Abimeleque, que era o governador geral, né, acima do rei Aquis, deixou ele embora. E ele foi para a caverna de Adulão. Olha qual foi a primeira ministração de Davi com os 400 em aperto, endividado e amargurado. Vamos ver? Olha a ministração dele, olha o rei Davi, o ministro Davi. O povão endividado, lascado, amargurado. Bendirei ao Senhor. Deixa o meu versículo aqui, gente. Não cortaram meu versículo, irmão? O que é isso? Aleluia. Bendirei ao Senhor em todo. Agora mudaram meu versículo de novo. Aleluia. Posso ler agora? Não pode, agora pode. Tudo bem. Não vamos interromper mais? Vai não, né? Ok. Então, olha a cena, irmão. Um cara fugitivo, que tinha ficado aparentemente doido lá para sair da situação, agora encontra 400 apertado, endividado, amargurado. E o primeiro culto dele, vamos lá: bendirei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Não dá glória aí, igreja? Versículo 2: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão. E quem que eram os humildes aqui? Os apertados, desanimados, enrolados, endividados, amargurados. Os humildes se alegrarão. Em outra palavra, nós estamos aqui enrolados. Você que estava lá na frente do rei quase morrendo, você foi escapar, você escapou. Então tem jeito para nós também.
Então os humildes ouvirão e se alegrarão. Antes de eu continuar, deixa eu te lembrar. Quando a gente olha para a caverna de Adulão, a gente pensa assim, né? Isso aí é o resto do mundo. Eu quero te falar, a caverna de Adulão na Bíblia simboliza a igreja. A igreja. Nós que éramos esses aí, apertados, não era, gente? Ei, meu Deus do céu, endividado, nome sujo, negócio complicado, e mais, amargurados ainda. A maioria vem para a igreja, precisa abrir perdão para alguém, liberar perdão para alguém, porque o negócio está travado. Essa caverna não é a igreja, somos nós. E o rei Davi aqui representa o Senhor, que vem para resgatar os piores e fazer dele os seus valentes. Dá glória a Jesus, que você vai ver a cena da história aqui. Vai caminhando comigo aí, que eu estou animado, né? Glória a Deus. Muito bem. Então, mas imagina comigo, irmão, o cara fugindo de Saul, agora fugindo de Abimeleque também, e o cara chega e tem uma palavra de fé desse jeito. Vão cantar, vão alegrar, porque os humildes se alegrarão no Senhor. Eita glória. Engrandecei o Senhor comigo. Não, irmão, eu tenho certeza que qualquer um de nós chegaria numa cena dessa, depois de uma cena dessa, e falaria assim: chora comigo a minha dor. Você está sentindo o que eu estou sentindo? Por favor, tenha compaixão de mim. Pois Davi fala o quê? Engrandecei ao Senhor comigo, todos, e a uma lhe exaltemos o seu nome. Olha o cultão de Davi, irmão. Vão cantar todo mundo agora, numa só voz. Velozmente. Não, então não há um só não. Foi só um mesmo aqui agora. Você não está sabendo essa ainda, você vai aprender essa aí, né? Vamos falar uma outra aí. Em espírito. Tá bom. Só que eu tenho certeza que os de Davi não estavam cantando assim não. Eles estavam: cantem a todos, a uma só, em uma só voz, e vamos exaltar o nome do Senhor. Muito bem, mais. Vamos continuar. Busquei o Senhor e Ele me... O cara fez de doido. Tá vendo assim? Mas o cara foi de doido. Pois é, por fora ele estava fazendo como que de doido, mas por dentro ele estava falando o quê? Senhor, eu estou aqui, mas me livra dessa, Senhor. Só o Senhor pode me livrar. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Davi contando para os caras: vocês estão endividados, enrolados, amargurados, mas Deus me livrou de tudo isso e vai livrar vocês também. O glória. Próximo. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Aqui está uma grande chave. Como é que nós somos transformados pelo Senhor? Como é que somos transformados? Uma das formas de ser transformado pelo Senhor é renovando a nossa mente. É a primeira coisa. A segunda coisa é contemplando a Deus. Vamos ver? Isso aí está no Velho Testamento já, mas o apóstolo Paulo traz isso com clareza. 2 Coríntios 3,18, filho, para mim aí. Depois nós vamos voltar aqui. 2 Coríntios 3,18. Eu não passei para eles hoje o texto, viu, gente? Perdão. Olha só. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, fazendo o que, gente? Então, nós somos transformados, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Espírito do Senhor. Olha para alguém e fala assim: você é transformado contemplando Jesus. Davi falou isso lá no Salmo, olha: contemplai ao Senhor e não será envergonhado. Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo vem aqui nos ensinar como é que somos transformados, contemplando o Senhor como com um espelho. Aí somos transformados de glória em glória. O que eu faço aqui todo domingo, toda quarta-feira com você? Eu estou pintando um quadro de Jesus, para que você veja e seja transformado.
Eu não estou aqui fazendo uma imagem, não é isso, uma imagem, escultura, não. Eu estou pintando o quadro de Cristo na sua mente, na palavra, para que você receba a imagem, creia e desfrute da unção e do poder do Senhor Jesus. Volta lá no Salmo, filho, para mim, por favor, no 34. Contemplai o Senhor, aleluia, glória a Deus, e não serão confundidos. Volta, o 4, 5, né? 5. Contemplai e sereis. Então presta atenção, 400 homens enrolados. Aí Davi fala assim: olha, para de olhar para os seus problemas e comece a olhar para Jesus, porque você jamais vai ser confundido. Olha para Jesus e pare de olhar para os seus problemas, que vocês vão ser iluminados. Vai abrir uma luz diante de vocês, e vocês vão crescer, vão avançar e vão sair dessa vida. Dá glória a Deus aí, gente. Seu casamento também, receba isso. Pare de olhar para o seu problema. Amém, gente? Conversando com a pessoa esse dia, já vim conversando muito tempo e tal, né? Aí ele largou a esposa. Fala, sangue de Jesus. Largou a esposa, arrumou uma mais novinha e foi morar com a nova. Fala, sangue de Jesus. Passou 30 dias, eu perguntei: e aí, como é que tá as coisas e tal? Ele falou: pelo amor de Deus, pastor, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Eu falei: é mesmo, irmão? Eu te avisei, senhor. E agora, pastor? Eu falei: pois é, pede perdão para outra e volta. Pastor, mas será que ela me recebe? Será? Eu falei: para de olhar para ela e olha para Jesus. Começa a ver Cristo no seu casamento, e essa história vai mudar. E ele ligou para ela, para a esposa, e a esposa aceitou, você acredita? Fala amém, gente. Aceitou. E ele largou a outra lá novinha e voltou para dentro de casa. E fizeram um acordo: tudo aqui em casa agora vai ser baseado em Jesus. Antes de qualquer coisa nós vamos orar. Antes de qualquer decisão nós vamos falar com Deus, porque assim nós seremos iluminados. Então uma benção agora. Imagina esse marido agora andando no pianinho, né? Andando, glória a Jesus. Quando a gente para de olhar para os problemas e olha para Cristo, tudo muda. Tudo muda. Vamos continuar, mais um texto, só mais um versículo aí, chega, né? Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Você está sofrendo tanto, talvez tanta luta na sua vida. Por que está assim? Passa hoje a pedir ao Senhor, e Ele fará o sobrenatural na sua vida. Se você crê, diga glória a Deus. Muito bem. Aí eu quero caminhar então, já passou um tempo aqui, né? Quero falar de 3 coisas rapidinho. 3 tipos de pessoas que viraram esses 400. Esses 400 homens, a Bíblia fala de 3 coisas que aconteceram com eles. Primeiro, dentro desses 400, alguns, presta atenção nisso aqui, que aqui está a chave da palavra. Alguns serviram ao reino de Deus. Outros serviram ao rei Davi. Uns serviram ao reino e outros serviram ao rei. E outros serviram a si próprio. Primeiro serviram a quem? Ao reino. Segundo, ao rei. E os terceiros, a si próprio. Logo que Davi assumiu, ele foi então, tomar Jerusalém. Ele envia desses 400 aí, homens, para tomar Jerusalém. O primeiro cara que vai à espada e mata multidões, 800 numa pancada, depois 700, foi o tal do cara chamado Joabe. Qual o nome dele? Joabe. Qual o nome dele mesmo? Guarda esse nome, Joabe. Muito bem. Aí vamos então compreender agora o que aconteceu com esses caras que serviram ao reino. Vamos ler? Está aí em 2 Samuel agora. Vai ter que virar seu livro, de 1 Samuel para 2 Samuel, que aqui vai contar a história dos valentes, daqueles que eram os piores. Ora, os valentes agora de Davi, 2 Samuel, capítulo 22, e a partir do verso 8. Nós vamos ler até o 13.
2 Samuel 23, perdão. 23. 2 Samuel 23, verso 8. Estes são os nomes dos valentes de Davi. Nome de quem, gente? Então, os caras que eram da caverna, que eram os endividados, enrolados, né? Amargurados. Agora Davi trabalhou com eles, e os caras se tornou valentes. Fala, tem jeito para mim. Se os caras eram os piores, tornou valente, tem jeito para nós também. É porque isso aí que representa a igreja, Maurício. Muito bem. Esse é o nome dos valentes. Depois você pode ler com carinho aí. Vai falar de 37 nomes. Josebe Bassebede. É um cara. Josebede Bassebede, filho de Taquemoni, o principal de 3. Então da turma lá dos 37, esse Josebe Bassebede, nome difícil, né, gente? Era o principal dos 3. Foi o cara top dos negócios lá, dos valentes. Ele brandiu a sua lança contra quantas pessoas, gente? 800. E feriu de uma só vez. Eu queria um cara desse na minha luta, na minha batalha. A pessoa, um cara te der 800 de uma vez só. O cara era um valente de Davi. Serviu ao reinado. Serviu ao reino de Davi, porque com uma espadada só foi 800. É claro que o Senhor estava com ele. Não foi na força do seu braço, foi o Senhor. Porque o coração dele era diferente. Vamos continuar, verso 9. Depois dele, então o primeiro, qual é o nome dele? Jó. O nome dele é difícil, né? Mas vai guardando aí, né? Aí o segundo, olha, depois dele, Eleazar, filho de Dodô. Eleazar, não tem acento? Eleazar. Ah, tá bom, é isso aí. Filho de Dodô. Sabe o que quer dizer Dodô? Amado. Então, o cara aí, o Eleazar ou Eleazar? Eleazar, pronto. O Eleazar era filho do amado. Aí aponta para quem, gente? Para o Espírito Santo. Então o cara aí era filho do amado. Olha o que esse cara fez, dos valentes. Filho de que nome difícil, né? Aui. E com força o I aí. Entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos pela peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel, continua, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. E naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Para aí, segura esse versículo aí. Deixa eu explicar o texto. Então, o segundo camarada aí, o Eleazar, ele estava lá, os filisteus guerreando contra Israel, e o povo de Israel indo embora, ficou só o cara. E quando ficou só ele levanta, pega a espada com tanta força, e começa a lutar. Lutou tanto, mas tanto, que a espada ficou garrada na mão dele. Quando ele terminou a guerra, a espada estava cravada na mão dele. Não soltava a espada, tinha ficado presa na mão. É o que o texto está falando lá. A mão, e ficou o quê? Pegada a espada, cravou na espada. Faz uma analogia bíblica aqui. A espada é o quê? A palavra de Deus. Quando você luta pela palavra de Deus, o negócio vira uma coisa só na sua vida. Aí você vira um valente do Senhor, com a espada do Espírito na mão. É o tal do Eleazar aí. Mas eu queria pegar um detalhe nesse texto. Ele lutou sozinho. Fala comigo, ele lutou sozinho. Mas olha o finalzinho da frase. E o povo fez o quê? Voltou para onde Eleazar estava, somente. Parece que eu vejo essa cena na igreja. Só eu trabalho nessa célula. No dia da celebração vem todo mundo. Já viu esse negócio? Eu luto sozinho. Na hora de comer, todo mundo vem. Olha para um e fala assim: é isso mesmo que os valentes fazem. É isso que os valentes fazem.
Eles ganham a guerra, depois chama todo mundo para celebrar. Fala bem, em nome de Jesus. É por isso que os caras eram os valentes da vila. O cara lutou tanto sozinho que a espada e a mão dele virou uma coisa só. E quando ele terminou, vamos celebrar, porque tem muito despojo aqui. Tem ouro, tem boi, tem carne. Vamos comer, vamos fazer festa. Mas ninguém lutou, não importa. Eu estou lutando é pelo reino. E se o reino está conquistando, é seu também. Vamos comer junto aqui e vamos dar glória. Eita! Precisamos de homens assim na Batista Canaã, homens e mulheres. Olha para alguém e fala assim: você é um desses? Ninguém veio. Aí eu tô aqui, uai. Não é assim? Fala assim: pastor, não vou fazer não. Por quê? Pastor, só foi eu. Uai, glória a Deus por você, uai. Luta até a espada cravar na mão e não sair mais, uai. Eu não, pastor. Depois vai vir só comer. É isso mesmo. Os valentes são assim, eles lutam, guerreiam, tomam posse e depois chama todo mundo para celebrar. Até porque valentes não traz para si a glória sozinho, ele sempre compartilha com os demais. É o tal do Eleazar aí, ó. O primeiro quem que é? Eleazar. Ei, baguncei o negócio todo aí. Esse caboclo aí, né? O primeiro quem que era, gente? José. Tudo bem. Então vamos para o terceiro agora, vamos, próximo versículo. Depois dele, quem que veio, gente? Sama, o filho do Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leir, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugia diante dos... Aqui me chamou a atenção, cara, um dos valentes, lutou lá pela terra toda. Esse Sama aqui, ó, era um lotezinho só, mas tinha lentilha. Ele falou: não abro mão, eu vou tomar posse dessa terra, tem comida aqui, eu vou pegar e vou cuidar desse campo de lentilha, e aqui ninguém põe a mão. Porque tem gente que só quer defender coisa grande, mas se Deus põe na sua mão uma ovelha, seja fiel por ela. A cela é pequenininha demais, é lá na curva do rio, seja fiel nela, vai aparecer seu nome nos valentes do Senhor. Esse cara é o Sama aí, ó. Era um Samá, não tem acento? Sama, é difícil, né? Português é complicado, né? Então é um terrinho só, mas o cara estava lá defendendo, lutando. Vamos mais um versículo, vamos lá. Pôs-se Sama, o Samá, né, no meio daquele terreno e defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor lhe deu o que, gente? Grande livramento. Mais um, e a gente encerra aqui para pular para o outro nível. Mais um versículo, acabou? Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi na caverna de Adulão, e uma tropa dos filisteus se acamparam no vale de Refaíns. Tudo bem, vamos parar por aqui. Então, esses 3 caras trabalharam e lutaram pelo reino de Davi. Lembra que Davi aqui representa Cristo, e o reino aqui representa nós, a igreja, a caverna de Adulão, ok? Muito bem, então esses são os primeiros. Agora outros serviram ao rei. Serviram a quem? Ao rei. Vamos ler? A partir do verso 15 agora aí, por favor. Olha, porque outros 3 foram valentes, generais. Olha isso, gente. Suspirou Davi e disse: quem me dera. Ele fez o que, gente? Desejou, suspirou. Porque Davi era de Belém, né? Então ele suspirou: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Em outra palavra, Davi estava lá cansado, fadigado, suado, com sede, e ele fala assim: aquela água que eu bebia quando era criança, aquela água de Belém, que água, se eu pudesse beber dela agora. Qual seria a sua atitude? Vamos ver? E Davi na caverna de Adulão. Então, aqueles 3 valentes, qual o nome deles lá? Josebede lá, romperam o acampamento dos filisteus. Irmãos,
Belém estava dominado pelos filisteus. Esses 3 caras, só porque Davi estava com vontade de beber água, ele sai, rompe o acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto à porta de Belém e tornaram-a e levaram a Davi. Irmãos, os caras agora serviam ao rei e não mais ao reino, porque agora o desejo deles era agradar o coração de Davi. Imagina, os caras poderiam morrer, mas eles foram só para alegrar o coração do rei. Lembra que o rei aqui é rei Jesus, Davi é só uma representação. E quando os caras trouxeram a água, Davi, pegamos a água para você lá de Belém. Quando Davi viu, falou assim, Davi não quis beber ela, não a quis beber, porém a derramou como libação ao... Vamos continuar o próximo versículo. E disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de vida, de maneira que não quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Vê se esses caras não eram valentes, gente. Puseram a vida em jogo para trazer uma água para o rei. Quem são os mais poderosos? Quais são as obras mais poderosas? A pelo reino ou pelo rei? Hein, gente? Eu quero fazer uma interrogação com você aqui. Porque quando a gente faz obra social, que é ajudar um irmão, dar uma cesta básica, ou fazer até uma obra aqui no prédio, a maioria fala assim, eu sou pelo reino. Sim ou não? Eu sou pelo reino. A ação social é comigo mesmo, pode contar comigo, eu estou lá. Mas quando fala assim, traz uma oferta de gratidão ao Senhor, não, eu gosto de fazer coisas assim mais mais concreta, mais que eu vou ver. Só que a obra ao rei vale muito mais do que a obra ao reino. Eu queria essa interrogação na sua cabeça hoje. Sabe, é muito bom trazermos ofertas ou coisas para fazermos obras, ainda que seja social, pelo reino de Deus. Mas vale muito mais quando você faz pelo rei. Quando você faz pelo rei. Olha lá, o rei Davi não quis nem beber. Tipo assim, eu não sou nem digno, porque essa obra está acima do nível humano que possa imaginar. Essa obra que devemos fazer para Deus, sabe? Em outras palavras, se necessário, pôr a vida em jogo para honrar o nome do Senhor. Mas a maioria dos irmãos fala assim, meu negócio é pelo reino. Eu vou te falar, pelo reino até os ímpios faz. Eu quero ver fazer pelo rei, por Jesus Cristo. Dá glória, igreja. Eu falei que essa história era a nossa história. Talvez está apertando para você e para mim também. É porque nós somos dessa história do reino. Queremos fazer para o reino, amém. Mas mais valioso foi fazer para o rei. E o rei aqui é representado por Jesus Cristo. Que possamos ter essa mentalidade. Diga aleluia. Muito bem. Agora, antes de eu falar disso, lembra aquela história de Maria, que pega o vaso de alabastro, que valia 1 ano de trabalho dela, 1 ano, e ela faz o quê? Despesa aos pés de Jesus. Qual foi a conversa naquele dia? Para que gastar isso com o rei? Vão vender e dar aos... A conversa, tá vendo? Porque as pessoas não querem honrar o rei, eles querem fazer obras que são vistas. Pega essa aí e receba no seu espírito hoje, para você honrar o rei. Honrar o rei acima de todas. Aí os 3 caras foram elevados acima de tudo, porque eles fizeram para honrar o rei. E por fim, tem um cara que fez para si próprio desses 400, e o nome dele não aparece na lista. Fala, quem é, pastor? Pergunta, vai. Pois é. Vamos ler? Aí agora o versículo 18. O cara fez para si só. O cara matou muita gente. O cara, né, mandou matar até o filho de Davi, né? O Absalão, né? O cara só fez para si próprio.
Aí continua o nome dos caras poderosos, mas esse tal não aparece. Só aparece o nome dos irmãos dele. Olha só. Também Abissai, irmão de quem? Joabe. Joabe foi o primeiro cara a se tornar general, porque ele foi o primeiro a conquistar Jerusalém. Mas ele fez para si próprio. Ele fez para mostrar serviço. Ele queria honra para si. Nos heróis aí, nos valentes, dos 37, o nome de Joabe não aparece. O irmão dele aparece. Um irmão, um não, dois. Vamos ver o outro irmão dele? Versículo 24. Versículo 24 aparece o nome de um outro irmão dele, mas ele não aparece. Entre os 30 figuravam Asael, irmão de Azael, né? Irmão de Joabe. Aí o irmão de outro irmão aparece, mas Joabe não aparece. E aí vai uma lista aí de gente, mas muitos que fazem para si não vão aparecer na lista do reino de Deus, nosso Deus. Joabe era o mais destacado de todos. Afinal de contas, ele matou milhares e milhares. Mas na lista de Deus, o nome dele não aparece, porque só fez para si próprio. Não fez para o reino, não fez para o rei, até matou o filho do rei, Absalão. Quando Absalão, né, rebelou contra o pai, aí Davi manda buscar o filho. Na primeira oportunidade, o que Joabe faz? Manda matar. Aí Davi chora: meu filho, meu filho. Esse cara chamado Joabe, que era um dos 400, não apareceu na lista dos valentes de Davi. Sabe por quê? Só fez para si próprio. Segura essa. Sei que a palavra hoje é de reflexão. Tem muito líder que não lidera para o reino de Deus, e nem lidera para o rei, só lidera para si próprio. Tem muito pastor que não lidera para o reino de Deus, e muito menos para o rei. Ele só está construindo o seu próprio reino. E às vezes tem muitos likes, muitos seguidores, mas naquele dia não vai aparecer o nome na lista dos vencedores, porque só vai aparecer lá os valentes que lutaram pelo reino, e acima de tudo, lutaram pelo Rei Senhor Jesus. E eu vou encerrar aqui falando de mais um nome que apareceu nessa lista, lá no verso 39. Depois você lê com carinho. Versículo 39 aí. É o último da lista dos valentes de Davi. Qual o nome dele? Quem é Urias, gente? Lembra da história de Urias? Lembra, gente? É aquele cara que foi para a guerra, e Davi ficou de olho na mulher dele, e deitou com a mulher dele, e teve, né, engravidou a esposa dele. Aí ele manda buscar Urias de volta da guerra, e fala: Urias, você precisa descer na sua casa, deitar com a sua esposa, né? Ele queria enrolar o cara para deitar com a mulher, falar que a gravidez era do cara. Urias, não foi não, Urias dormiu na praça. Não posso fazer isso, meus irmãos estão lá na guerra, eu vou deitar com a minha esposa? Não vou não, vou ficar aqui. Aí avisaram Davi, o cara não foi dormir em casa não. Ah é? Davi fez uma carta para entregar para quem? Para quem? Joabe. Qual o nome dele? É o cara que não apareceu na lista. Mandou uma carta: põe Urias na frente da guerra para ele morrer. E Joabe fez o quê? Pôs Urias. Mas antes, deixa eu voltar um pouquinho, porque a chave está aqui. Quando Davi fala assim: Urias, por que você não foi na casa do seu, deitar com a sua esposa? Tá? Ele falou assim: não, como eu vou lá deitar com a minha esposa, se os meus amigos, os meus irmãos, os meus soldados, os meus companheiros, o meu exército está lutando, e eu vou desfrutar da minha esposa? Eu não posso fazer isso. Fala bem assim: lealdade pelo reino de Deus. Urias era o quê? Leal. O cara não tem obra nenhuma que a Bíblia fala que ele matou, nada, mas ele tinha o quê? Lealdade. E porque foi leal, foi colocado na escala dos valentes. Ah, pastor, mas ele morreu. E daí? O trono está lá em cima. Ele está lá em cima sentado. O morrer é Cristo, como é que é? E o viver é lucro. É isso. São os valentes. E a pergunta é: qual dos três você é?
Você é os que luta pelo reino apenas? O rei que se lasque. Você é aquele que luta pelo rei? Ou você é aquele que faz por você mesmo? Só para você mesmo? É a minha rede? É a minha célula? É a minha dança? É a minha guitarra? É o meu microfone? É um tanto de meu. Tudo é meu. Cuidado para não ficar fora da lista dos vencedores. Eu não estou falando de salvação não, ok? Salvo uma vez. Estou falando de vencedores, de valentes do Senhor. Fica de pé aí. Dá um dó aí para nós aí, filho. Pode vir os meninos do louvor, pode vir aí os meninos do louvor. Todo mundo aí. Quem é você? Os que luta pelo reino? Os que luta pelo rei? Nós vimos uma cena outro dia aí, né? O Pablo Marçal dizendo que pelo pastor Luiz ele põe a mão no fogo. Quem viu essa cena aí? Por ele eu ponho a mão no fogo. Se o cara era próximo, vai ser muito mais da agora em diante. Por quê? Está defendendo quem? Uma autoridade, um governo, que é o meu pastor e o seu pastor também. Então, equipe só cresce quando há lealdade. Eu espero que você entendendo a palavra que eu estou falando hoje. Sempre vai ver os traidores, sempre vai existir. Não tem obra nenhuma, não tem problema, seja só leal. O tal do Urias lá não tinha obra nenhuma, só foi e foi colocado na escala de valentes. Até porque lealdade não se cobra de gente barata, é só de gente que tem pulso. Que eu estou contigo até a morte e não abro mão. Dá glória, igreja. Meu coração agora. E faça uma oração para Deus. Faça a sua oração para Ele agora. Oh Deus, eu quero ser como esses valentes que lutaram pelo reino, mas acima de tudo lutou pelo rei. Não quero ser como Joabe, que só fez para si próprio. Não, não. Queremos ver o que está no teu coração, Senhor. O desejo do teu coração é o nosso desejo. O que está sendo clamado no teu coração é o que nós queremos, Senhor. Que o sussurro do Senhor seja a nossa missão nesses dias. Que o sussurro do teu coração seja a nossa vontade, o nosso desejo. Que o sussurro do seu coração, ó Deus, seja o ponto de colocar nossas vidas em risco, para que o teu desejo seja cumprido nessa terra. E o teu desejo é que vidas sejam salvas, transformadas, resgatadas. Essa caverna de Adulão é nós mesmos, homens difíceis, problemáticos, amargurados, mas o Rei entrou em nossas vidas. O Rei nos mudou. Hoje somos novas criaturas, homens e mulheres transformados, restaurados, os valentes do Senhor. E debaixo dessa unção que nós vamos caminhar, na lealdade, no compromisso pelo reino, em adoração e vida pelo Rei. Que mais importa o Rei do que o reino? Quem tem o Rei, recebe o reino. Mas muitos querem fazer pelo reino, rejeitam o Rei. Não, Senhor, nós queremos é o Senhor. O Senhor. Fazer o que está no teu coração. Ora, canta lama surianda lama che. Queremos entender o que está no teu coração. Queremos edificar uma igreja que louva, que adora, que glorifica o teu nome. Muito mais que luzes, som. Queremos a presença do Rei. Queremos cumprir a vontade do Rei. Como esses homens foram escritos na palavra como os valentes. Senhor, nós queremos ser chamados naquele dia. Vinde bendito de meu Pai. Entra para o gozo do teu Senhor. Porque se você honrou o Rei e também o seu reino,
Nós te glorificamos nessa noite. Nós te bendizemos nessa noite, Senhor. E clamamos, fala conosco. Não queremos elogios humanos. Não queremos elogios de homens e mulheres, não. Queremos ouvir o teu elogio. Que vai ser naquele dia: achei em você um homem fiel, uma mulher fiel. Vinde bendito de meu Pai. Pai, levanta uma igreja aqui de valentes. Será que você pode orar um instante com alguém? Passa a mão no ombro de alguém. Vamos orar um minuto com alguém. Fala, Senhor, nos ajude, Senhor. Pode continuar cantando baixinho, pode ir, vai. Ora com alguém, fala, Senhor, nos ajude. Se esses valentes da tua palavra, Senhor, se esses de Davi eram os piores, se tornou os melhores. Muda a nossa vida também, Jesus. Muda a nossa vida. Não queremos ser crentes mornos, meia boca, que se apertar foge. Não, Senhor, não, não. Queremos ser uma igreja de valentes do Senhor, que não abre mão de uma célula pequena, que não abre mão de um irmão, que não abre mão de nada pelo teu reino. Vamos defender o teu reino até que o teu nome seja exaltado. Abrimos mão da nossa vida, do nosso querer, mas não abrimos mão do Senhor. Espírito Santo de Deus, mostra para nós agora, sonda nosso coração. Se há em nós alguma vaidade de alguma coisa, uma vaidade pelo título, uma vaidade pelo por isso ou por aquilo, Pai, no nome de Jesus. Queremos ser homens e mulheres valentes do teu reino, que destrói o inimigo, que destrói as armas do inimigo, mas que completa o desejo do coração do rei. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, valorize aqueles que Deus colocou nas suas mãos, valorize aqueles que o Senhor colocou nas suas mãos, e seja um valente do Senhor. Seja leal, seja leal. Primeiro a Deus, pelo seu pastor, seja leal. Seja leal para ser reconhecido como aqueles que defendem o reino, a casa, os sacerdotes, também ao Rei Jesus, acima de todas as coisas. Oh Deus, essa conversa de que somos só pelo reino, não. Primeiro é pelo Senhor. Nós somos pelo Senhor, pelo que está no teu coração. Porque quem tem o Senhor tem o seu governo, quem tem o Senhor tem o seu reino, quem tem o Senhor tem todo o seu favor, para andarmos de glória em glória, de vitória em vitória, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Olha para alguém e fala assim, ou mulher, fala, valente do Senhor. Fala o seu nome, vai aparecer lá na lista dos valentes. Nome de Jesus, que não troca por isso ou aquilo, mas que está ligado ao Rei. E quem está pelo Rei também está pelo reino. Aleluia. Pai, nós te damos graça por esse culto, Jesus. Obrigado por essa palavra, Senhor. Oh Deus, nos ajude cada dia mais a olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, nós te exaltamos, leva-nos em paz aos nossos lares agora. Que essa palavra possa produzir frutos no nosso coração. Que homens e mulheres saiam daqui agora destemidos, na coragem de liderar, de pregar o Evangelho, de consolidar, de dar curso de batismo, de cuidar de vidas pelo reino do Senhor. E pelo Senhor que é o Rei. Que o teu coração pulsa por almas, almas, almas. Só não quer que ninguém se perca. Um desejo do Rei, aqueles homens colocaram a vida em jogo. Nós queremos, ó Pai, defender o desejo do teu coração, é que ninguém se perca. Assim, Pai, eu abençoe a vida de cada um dos teus filhos. Que se levante uma geração
de valentes do teu reino, de generais pelo teu reino, que lutam, que defendem a vontade do rei, para que o nome dele seja glorificado. Assim, Pai, nós te damos graça, em o nome de Jesus. E todos diz amém. Dá um aplauso aí ao rei. Aleluia. Que o amor de nosso Deus e Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces relações do Espírito